Olá, gente, boa noite a todos e a todas do TikTok. Mais uma noite de live. Hoje fizemos uma live logo de tarde. Meu nome é Wagner Andrade, sou psicoterapeuta, hipnoterapeuta, terapeuta regressivo, master em PNL, trabalho com florais, com cristais, com ervas, trabalho com radiestesia, sou mestre Reiki, e também sou sacerdote, teólogo umbandista, universalista há muito tempo e espírita há 37 anos, pelo menos, da minha vida. Tá? Hoje nós vamos falar sobre Umbanda, conversando sobre Umbanda, o programa de hoje. Conversando sobre Umbanda, começando agora às 7 horas da noite. E vamos conversar, bater um papo sobre Umbanda e as suas linhas de trabalho, que é diferente de linhas de Umbanda. Tá certo? Linhas de trabalho é uma coisa, linhas de Umbanda é outra. As linhas de Umbanda são os orixás, né? Os orixás pelas quais as casas trabalham. E as linhas de trabalho é o que nós vamos definir hoje aqui, bater um papo, uma conversa. Hoje à tarde nós fizemos o nosso violão fraterno, foi muito bacana. Gente, sabe, vocês não sabem. Boa noite, gente. Boa noite, Jana. Boa noite, Ângelo. Boa noite, Márcia. Boa noite, Felipe Bach. Boa noite, N Cordeiro. Vamos curtir, 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 batendo na carinha aí. Lina Tapetes, Julita Rodrigues, Kleber Silva, Fátima Aquino, Maria Carlos, Valdineia, Henrique, Luiz Braz, Maurício Renato, Maria da Silva, Mãe, Adriano Siqueira, Felipe, Léo, Luciana, Shedon, Aleandro, Débora, Célia, Andressa. Oi, pronto. Vamos começar a nossa live, gente. Então, hoje nós vamos bater um papo muito gostoso. Hoje de tarde nós já tivemos uma boa noite. Olá, obrigado, meu bem. Vamos embora, vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar, dedinho na carinha aí, gente. Vamos trabalhar, vamos batalhar nessa live, vamos aumentar a quantidade de pessoas na live. Hoje nós vamos falar sobre Umbanda, a sagrada, maravilhosa, iluminada Umbanda. Só amor, só compaixão, caridade, vontade de ajudar as pessoas, dando de graça o que de graça recebeu, sem mexer no livre-arbítrio das pessoas. Umbanda maravilhosa de Zé Fernandino de Moraes e o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Umbanda que foi fundada em 1908 por Zé Fernandino de Moraes e o Caboclo da Sete Encruzilhada, na tenda Nossa Senhora da Piedade, no Rio de Janeiro e Niterói. E, assim, eu estou muito satisfeito com isso tudo, muito satisfeito de desmistificar o trabalho e as peculiaridades de Umbanda, que podem até mudar de terreiro a terreiro, de tenda a tenda, de casa em casa, mas se mantém o princípio básico, que é não cobrar, não sacrificar animais e principalmente não mexer com o livre-arbítrio das pessoas, quer dizer, não afetar as pessoas em seu livre-arbítrio através de amarrações, trabalho feito, demandas provocadas para poder prejudicar as pessoas. Se não mexer com isso, não cobrar, fazer sempre caridade, trabalhar dentro da luz, com todas as entidades trabalhando em prol do progresso, do desenvolvimento espiritual, é Umbanda, tá? Pode mudar a característica, pode ser Umbanda oriental, Umbanda mesa branca. Nós vamos falar sobre isso, os diversos tipos de Umbanda que estão enquadrados no processo Zé Fernandino de Moraes, porque trabalham com a caridade, não ferem o livre-arbítrio, porque o princípio básico de Umbanda é isso, gente, é não ferir livre-arbítrio, não mexer com demandas, não mexer com esse tipo de coisa. Jesus te ama também, tá bom? Vamos lá. Esse aqui é o grande lance, tá certo? Então, se trabalha nessa direção, nessa orientação, é Umbanda. Se trabalha para o bem, para a luz, para a caridade, fazendo sempre
coisas positivas, trazendo para os seus filhos de fé uma emoção diferenciada, né? Lutando e batalhando para que ele prospere, fazendo tudo para que as coisas deem certo na vida deles. Luciane Barbosa, oi Luciane, tudo bom? Boa noite, querida. Seja bem-vinda, bem-vinda a todos que estão entrando aí. Todo mundo que está entrando, bem-vindos, sejam bem-vindos. Tá? Qual o motivo de alguma casa sacrificar animais? Ô Andressa, é assim, sabe? É interessante essa tua pergunta. É assim, algumas umbandas se misturaram tanto, eu não sei se você viu a live que nós fizemos sobre se a umbanda fazia o mal, né? Algumas casas se misturaram demais, está na história, tá? Algumas casas se misturaram demais à macumba carioca, né? E na macumba carioca e alguns outras manifestações de matriz africana se sacrificavam animais. Na época, por conta de uma lei de Getúlio Vargas, tá certo? A lei de mistificações e tóxicos, tá certo? Uma lei que fez todo mundo ficar enclausurado, todas as religiões de matriz afro, espiritismo, maçonaria, tudo ficou restrito por essa lei em 1940 e, peraí, se não me falha a memória, deixa eu ver se eu acerto, 1944, tá certo? Então surgiu essa lei, tá? No Brasil, exatamente no começo num dos governos, né, antes de Getúlio Vargas instituir o Estado Novo, e essa lei foi intensificada no Estado Novo quando Getúlio Vargas assumiu. O que foi que aconteceu? Primeiro o Espiritismo se livrou, foi lá e tinha muita gente influente do Espiritismo, era o pessoal mais rico do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil na época, e como o Espiritismo logo se livrou, a maçonaria com muita influência também se livrou, e a Umbanda, em 1949, com Zé Fernandinho de Moraes, houve o Congresso Espírita de Umbanda, Espiritista de Umbanda, uma coisa dessa, e Zé Fernandinho de Moraes também lançou um livro em 39, 41, que era os contos de Umbanda, não foi 49 não, tá gente? Dessa 10 anos aí nesse processo. 34 foi a lei, em 37 teve o Congresso, em 41 teve o livro de Zé Fernandinho de Moraes, tá certo? Criando a Federação de Umbandistas. O que é que acontece? Eles apresentaram esse livro a Getúlio Vargas. Me parece que foi Zé Fernandinho que fez chegar esse livro a Getúlio Vargas. Getúlio Vargas foi e liberou a Umbanda também, tá certo? Parou a perseguição da Umbanda. O que foi que todas as religiões de matriz afro fizeram? Tá? Todas elas, macumba carioca, candomblé, jurema, tudo, tiraram o nome de jurema, de candomblé, de não sei o que, e botaram o nome Umbanda, tá? Para poder se livrar da perseguição de Vargas, da perseguição dessa lei que foi lançada. Foi que houve aí uma miscigenação de cultos africanos que usavam o sacrifício de animais com Umbanda, tá certo? Então, o que foi que aconteceu, tá certo? Nessa mistura aí, muitos se dizem até hoje, e acreditam ser umbandistas, já. Eles fazem isso por mal não, acreditam ser umbandistas. Se dizem umbandistas, mas eles são muito mais candomblecistas. Você vê pela própria atuação deles. Cobram pelos serviços feitos, os serviços espirituais. Eu vou repetir aqui, eu não estou criticando isso. Eu só estou dizendo que quem cobra por serviços espirituais, não respeita o livre-arbítrio, sacrifica animais e tal, porque não é a linha de Zélio. Tá? Zélio que fundou a Umbanda em 1908. Então, essas pessoas, oportunamente, para poder se livrar da perseguição das religiões afro, principalmente da Umbanda, das religiões de matriz africana, que utilizavam os espíritos para consultas e etc e tal, começaram a se chamar de Umbanda. Houve um aumento considerável na década de 50, 60 e 70 de casas que trocaram de nome para Umbanda, tá? Que eram Jurema, que eram não sei o que, e trocaram o registro para Umbanda. Aí, naturalmente, no meio de casas que se dizem Umbanda, tem o sacrifício de animais, porque era costume da macumba carioca, era costume do candomblé, era costume... E, gente, eu não estou aqui criticando o sacrifício de animais.
porque isso aí é hipocrisia, tá bom? Nós comemos animais todos os dias quando comemos carne. As pessoas que comem carne, tá certo? E no entanto, a pessoa não pode, sei lá, cevar uma galinha e tal, e aí no final, sabe, sacrificar a galinha e todo mundo come da galinha, só usar das vísceras para determinados trabalhos dentro da casa, tá? Então, quer dizer, é como se matasse uma galinha para comer, tá? E utilizam o sangue e as vísceras. Bom, certo, errado, não estou aqui para julgar, só estou dizendo que não é Umbanda porque não é a linha de Zé Fernandinho de Moraes. Não é aquela Umbanda pura que foi lançada em 1908 por Zé Fernandinho de Moraes, que não utilizava o sacrifício de animais. Se faz trabalho para mal, tem volta. Se tem, por que fazem? Ô, querida, aí eu não sei por que fazem. É aquela história, porque às vezes não tem consciência ou são imediatistas. Eles veem um momento. Um outro de uma pessoa entrou aqui e comentou comigo assim: Wagner, como é? Fazer o mal não é tão ruim assim. Veja a consciência do cidadão. Fazer o mal não é tão ruim assim, porque como é os sacerdotes de Umbanda que fazem o mal, eu digo, não são de Umbanda, tá? São qualquer coisa, menos Umbanda. Eu não estou dizendo aqui que tá certo, tá errado, tá tudo na consciência das pessoas. Mas veja só, esses caras são prósperos, esses caras ganham grana, não sei o que, eu digo, mas morrem geralmente de câncer, geralmente são abusados no final da vida, geralmente quando chegam no plano espiritual são comidos de colherzinha de sopa pelas entidades trevosas. Então vale a pena? O que se faz aqui é que se paga, seja nessa existência ou em outras existências, tá certo? Voltar num corpo disforme porque fez o mal. Então, por que fazem? Eu não sei, talvez inconsciência, falta de pé no chão, tá certo? Muitos fazem pelo dinheiro, independente do mal que for feito. Exatamente, é exatamente isso, é pela grana mesmo. Agora, volta para a pessoa, volta, dobrado feito tapioca, como a gente diz aqui no Nordeste. Um dia a conta chega, exatamente, Josi. É exatamente isso aí. Sempre é prejudicado. Se perde dinheiro, tanto quem faz quanto quem pediu. Exatamente, muito bem, Inês. Volta para todo mundo. Muita gente diz assim: não, pai de santo não sofre nada, não. Cara, você é cúmplice. Se isso está na lei dos homens, que a cumplicidade gera penalidade, isso também está nas leis universais. Nós somos cópia do mundo espiritual, entenda isso. Se você é cúmplice de alguma coisa errada que o outro fez, e você vai lá e é o executor, porque na realidade, o, aspas, sacerdote desse processo, o bruxo que fez a bruxaria para o outro, tá certo? Ele vai pagar sim. Agora, nem todo mundo sabe manipular essa energia, tá certo? Sempre é prejudicado, com certeza. O bem é sempre o bem. Muito bem, José. É isso aí mesmo. Tá? O bem é o bem, gente. Não tem conversa para isso, sabe? Não tem meia conversa para essas coisas. A gente não pode estar aqui. E veja, eu não estou aqui criticando. Eu vou repetir isso 1000 vezes. Eu não estou criticando. Cada cabeça é um guia. Tá? O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: é que pelas leis universais de causa e efeito, quem fez aqui paga. Tá? Seja nessa existência, na outra ou na intermissividade. Quer dizer, no entre vidas, quando você está lá no plano espiritual. Umbanda é caridade e amor, exatamente isso. Não o mal, exatamente isso, Andressa. Tá? Umbanda é amor, Umbanda é caridade, Umbanda é o trabalho com as pessoas como a gente faz aqui. Hoje a Andressa presenciou isso, né? Durante a tarde, às 4h30, mais ou menos, 4h20, 4h30, nós entramos com uma live do nosso violão fraterno. O que é aquilo, gente? Aquilo é um trabalho de caridade, tá certo? Nós não estamos aqui querendo demonstrar que somos melhores do que ninguém, muito pelo contrário. Edna Souza, oi Edna, tudo bom? Boa noite, querida. Olá, tudo tranquilo? Mas por tantas pessoas fazerem o mal, a Umbanda hoje em dia se tornou mal vista, uma coisa ruim. Pois é, Andressa, por conta dos maus, os bons pagam. Tá certo? Agora isso existe em todas as religiões. Você sabia disso?
Todas as religiões têm coisas boas e tem coisas ruins, já. O problema não está na religião. Agora, lógico que o problema da Umbanda é porque a Umbanda tem matriz africana e as pessoas são muito preconceituosas. Tem uma preconcepção da vida, das coisas que a Umbanda faz. Por exemplo, teve uma cliente minha que veio aqui, uma paciente, e quando ela entrou para fazer psicoterapia, e é evangélica, aí quando ela pisou, que olhou esse negócio de ela disse, meu Deus, você é de Umbanda? Eu digo, sou. Aí eu expliquei a ela saiu daqui encantada. Pronto, é uma futura umbandista. Tá entendendo? Quando você explica direitinho a pessoa que Umbanda não é aquilo que as pessoas falam, que a maioria que fez esse trabalho, esse movimento de fazer o mal e chamar isso de Umbanda, de cobrar e chamar isso de Umbanda, de sacrificar animais e fazer isso, chamar isso de Umbanda, tá sendo meio que secado de uma quantidade de bem e de luz, tá certo? Capaz de fazer com que a Umbanda se destaque. Por que que um cara que passou 30 anos da vida dele sendo espírita extremamente racional, que não queria saber de imagem, não queria saber de nada, faz teologia e sacerdócio umbandista, e hoje é sacerdote e teólogo umbandista eu, tá? Porque eu sou muito chato, eu sou muito racional, sempre fui. Dona Célia tá aí, boa noite, já dou boa noite à minha mãe pequena, Dona Célia, seja bem-vinda, querida. Minha grande amiga e mãe pequena do nosso TEUEB, Tenda de Estudos Umbandistas, Eurípides Bassanufo, médium constante, nunca me abandonou na vida, é Dona Célia. A pessoa que eu tenho uma consideração fenomenal, tá certo? Dona Célia tá aí, ela sabe disso. Eu não abro mão dos princípios de Umbanda. E eu entrei na Umbanda para desmistificar e mostrar aos espíritas que até uma pessoa altamente racional pode entrar na Umbanda e utilizar as entidades de Umbanda, aproveitar, porque não é utilizar eles como se eles fossem um objeto, mas sentir entidades de Umbanda como focos de luz. E utilizar todo o processo que é desenvolvido por essas entidades para ajudar as pessoas, para fazer a caridade. Hoje pela tarde fizemos o nosso violão fraterno, tivemos 6 alunos, chegaram mais 2 meninos. Dois meninos não, o pai e a filhinha. E compuseram o processo, eu vou até divulgar as fotos. Eu acho que eu divulguei já aí no TikTok. Muito bonito, cara, muito bonito, os meninos todos atentos e tal, para o que eu tava falando sobre como pegar nas cordas e tal. Aquilo que é que eu tô fazendo, naquele processo ali, eu tô retirando a criatura da situação de risco. Eles já ficaram todos empolgados, quando é que vai ter de novo a aula e tal, tem mais uma vez na semana. Eu digo, não, é uma vez só, no domingo, tá certo? Veja só o que é isso. Tá? E aí, lógico que eu, de forma sutil, eu vou colocando boas coisas na cabeça desses adolescentes, tá? Dessas pessoas. Coisas positivas como o amor, como o respeito, como a qualificação, a gentileza, a generosidade, a paciência, a humildade, tá entendendo? Eu vou mostrando para eles que é preciso esforço para poder aprender as coisas, para ser alguém na vida, para se desenvolver. Boa noite, gente, boa noite a todo mundo que está entrando, isso é muito bacana. Porque, pronto, o que é caridade? É só dar o pão? É só dar a feira, a cesta básica? É só doar sopão? Não, cara. A caridade também é a da palavra, é a doação do tempo, é conversar com as pessoas. Qualquer pessoa que me procure vai falar comigo. Mas pode ter certeza disso. E aqui não se cobra serviços espirituais. Aqui nós não cobramos o que foi dado de graça, de graça. Se de graça recebemos, de graça repassamos para as pessoas. Tá certo? É assim que nos falou nosso Rabi da Galileia, Jesus. Tá certo? É dar com a mão e esquecer que deu com a outra. Tá certo? Como elevar nosso espírito? Oh, minha filha, é tão difícil e tão fácil ao mesmo tempo. Basta a gente cultivar a humildade, abandonar o orgulho, a vaidade, o medo, as maledicências, né? Deixar de ser maledicente, deixar de ser invejoso, deixar de olhar para a vida do outro. Você pode muito, sei lá, até olhar o outro e admirar o que o outro fez e tentar fazer parecido, porque você se espelhou no outro. Isso não é inveja.
Isso é olhar o outro, não querer o que é do outro, mas fazer o seu parecido com o que é do outro. Isso é muito válido. Agora você invejar o outro ao ponto de querer o que é dele, né, e de fazer um trabalho para poder ele morrer, para poder você ficar com as coisas dele, ou então tomar o lugar dele no posicionamento mercadológico, ou qualquer coisa desse tipo, que a gente vê muito nos trabalhos de bruxaria. Tá certo? Pessoas fazendo trabalho de bruxaria, amarrando em boca de sapo e etc e tal, fazendo demandas altamente pesadas e encruzilhadas, tá? Toda essa energia negativa vai voltar. Então, para ampliar e ser uma pessoa de bem, é você não pensar em facilidades, é ser autorresponsável, é transformar a sua vida numa vida mais pura, numa vida mais simples, numa vida mais limpa até, tá? Porque você limpa a tua estrutura. Tá certo? Mas, gente, vamos começar aqui a nosso bate-papo. As pessoas vão perguntando, fazendo reforma íntima, exatamente, Josi. Não tem uma outra forma, não. Ó. A reforma íntima é uma questão muito espírita, mas vale para tudo, tá? Para universalismo, para umbanda. Reforma íntima é tudo, gente. É a gente transformar de dentro para fora, tá? E outra coisa, não faz para aparecer, porque veja só. As pessoas não estão vendo, acham que você é uma pessoa extremamente bacana, mas sua consciência tá. Tá entendendo? É aquela história. Ninguém tá vendo, mas Deus tá vendo. Tá entendendo como é o negócio? Deus que eu digo é a tua consciência. Você não é Deus também? Você não faz parte desse ser cósmico? Então tua consciência enxerga o que você está fazendo. E o que é que ela vai fazer? Ela vai te acusar e você não vai conseguir dormir de noite, porque você está fazendo a coisa do jeito equivocado, está indo contra as leis naturais, contra as leis universais, entendeu? Então não adianta esconder as coisas e tal. Um outro dia eu disse a uma pessoa, eu digo, o que é que adianta? Você tá aí, sei lá, cheio de fel, cheio de preconceito, cheio de coisa e tal, e faz tudo ao contrário do que você prega, tudo ao contrário do que você diz. Você vive numa igreja, mas é uma pessoa invejosa, é uma pessoa maledicente. Eu tinha liberdade para dizer, por isso que eu disse. Tá entendendo? E despejei tudinho. Eu disse, ó, você é assim, 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 assim. Você tá pensando o quê? Que Deus não tá vendo, não é? E eu que te conheço e tu tá tentando vender uma imagem falsa a mim, por favor, não me venda imagem falsa. Tá certo que eu vou saber se... Sidney, opa, Sidney. A live é sobre as linhas de trabalho de Umbanda, amigo. CAC e Cats. Bom, eu elevo o meu espírito cuidando dos animais, tentando ser melhor, conversando com meus vizinhos. Exatamente, cara. Olha, é isso mesmo que eu digo a você. Tá? Quando a gente tem gentileza, sabe, é disponível, a gente é bom, o coração tá amplo e, sei lá, não tem medo de ser bom, tá? Medo de ser bom não vale. A gente tem que ter coragem para ser bom. Vocês sabiam disso? O mundo ele é tão paradoxal, tá certo? É tão contrário, tão contraditório, né? Que quando a gente faz alguma coisa positiva, eu tô lascado por estar com o meu coração magoado por conta do amor. Ah, cara, eu passei por isso também. Tanta gente nessa live passou. Pode ter certeza. É Sidney, é Sidney, deixa eu ver aqui. Sidney Monteiro. É Sidney Monteiro. Ô Sidney, cara, o que eu posso te dizer é o seguinte, meu irmão. Valorize a você, tá bom? Eu sei que o amor fere pra caramba, tá certo? É difícil, é difícil. Eu não vou dizer que é fácil não, cara. É o que eu disse a algumas pessoas que estão assistindo essa live porque me procuraram pelo mesmo motivo. Não é fácil, mas é possível. Vai por mim, tá? Você pode limpar os teus cordões tóxicos, os teus 50% e ser muito feliz e nunca esquecer que bate na tua porta novas oportunidades, novas pessoas com ideais parecidos com o seu. Às vezes a gente é caprichoso, a gente quer o que não nos cabe, o que não nos pertence. Por isso que nós sofremos. Bora contigo, obrigado, Tecinha. Ó, mas já são 7 meses assim, só chorando, cara. Ô, Sidney, cara, eu vou te dizer quanto tempo foi que eu passei desse jeito. Quase 3 anos de perrengue.
Eu quase me acabo, meu velho. Eu entrei em depressão, foi um negócio sério. Eu não tenho nenhuma vergonha de dizer isso. Tá entendendo? E no final você sai por mal, a pessoa altamente tóxica, uma coisa muito difícil, foi muito difícil para mim, tá? Muito difícil. Não, foi, mas foi mesmo, porque agora eu não sinto mais isso, tá? Eu enchi meu coração de perdão e de energias positivas. Mano amor, mas bem distante de mim. Limpei os meus cordões tóxicos. Nós temos técnicas aqui, técnicas terapêuticas de limpamento de cordões. Me procura, tá certo? Pra gente bater um papo, que talvez tenha uma terapia bacana pra você sair disso mais rápido do que eu mesmo saí, porque eu saí sozinho, tá certo? Eu não tive nenhuma ajuda de nenhum psicoterapeuta, nada. Por quê? Porque eu conhecia as técnicas de psicoterapia. E aí eu fui aplicando em mim mesmo. Entendeu? E essas técnicas foram dando certo. E aliado também aos trabalhos espirituais, afastando as entidades que estimulavam e ativavam em mim esse choro, essas crises, essa depressão, que é a depressão da perda, por um sentimento que é altamente tóxico, que é a paixão. Uma coisa é amor, uma coisa é amar, outra coisa é paixão. Isso é verdade mesmo. Meu coração está partido, mas não me deixa cair. Exatamente, cara. Olha, Sidney, nossa, estou gostando dessa live. Obrigado, Kid. Obrigado. Fica por aqui, curte bem muito, compartilha, passa para as outras pessoas, porque veja, é um negócio bacana. Depois eu vou deixar essa live tá gravada, vai estar gravando, e aí depois eu vou colocar na rede vizinha. Se inscreve lá no meu canal, tem um lugar de entrada no meu perfil mesmo do TikTok, tem um lugar de entrar e se inscrever lá. Lá eu ancoro os meus vídeos mais longos, tá certo? Vocês já devem saber qual é a rede vizinha. Eu não posso aqui repetir o nome, porque senão a live cai. Tá certo? Tá certo, deixei tudo no Ceará para vir a São Paulo, por causa da pessoa. Foi isso? Gratidão. Cara, primeiro, assim, eu lamento, porque eu sei o que é isso, tá? Eu não falo falar ou de boca para fora, ou de uma pessoa que não passou pelo processo. Eu passei pelo processo é muito ruim. Eu sei o que é isso, tá certo? E se você tá sozinho, cara, volta pro Ceará. Entendesse como é o negócio? Vai para teu nicho. A família ajuda muito e dá muito apoio nesse momento, tá bom? Volta e dá uma oportunidade para você, uma oportunidade nova. Nós podemos fazer até a limpeza dos cordões tóxicos, tá? Isso é terapêutico, tá, gente? Não é espiritual. E fazer também uma apometria com você, para você melhorar essa tua tristeza. Vai dar uma melhorada boa nisso tudo, cara. Faz da forma certa. E outra coisa, às vezes as pessoas narcisistas são cruéis, né? Agora é aquela história, não vamos aqui criticar o outro. A gente, em vez de focar no outro, a gente tem que entender quais foram as razões que nos colocaram nessa situação de penúria e tristeza, de depressão, ansiedade, de agonia, de sentir falta e saudade, chorar pra caramba o tempo todo, entendeu? Isso eu passei também, não tenho vergonha de dizer, não tenho vergonha, sinceramente, mas eu vou lhe dizer, sabe, Sidney? A culpa não, a responsabilidade é toda minha, porque ninguém me pediu para eu ficar, nem para eu insistir, nem para eu... Ninguém me pediu, fui eu que me meti nessa. Então se eu me meti, eu mesmo saio. Tá entendendo como é o negócio? Então você tem força, velho. Entendeu? Bota no seu coração, você tem força, você tem garra, você tem firmeza. Pare de pensar nisso dessa forma, entendeu? Não se culpe, mas se responsabilize. Tenha autorresponsabilidade, sai de cabeça erguida nisso, bicho. Tá entendendo? Bom, querendo conversar, todo privado, fala comigo, tá bom? Então, sei lá, curte bem muito, aí dando o dedo na carinha, tá certo? Às vezes é bom, passamos por uma situação difícil para aprender e valorizar o nosso amor próprio. Eu acho que é por aí, sabe, Kaki? Kaki Cats, né? Pois é, vê só. Eu acho assim que toda situação difícil nos eleva, tá? O mal acontece para que o bem se sobressaia. Você pode ter certeza disso. E aí eu repito como sempre repeti, eu nunca vi ninguém topar e cair para trás. Todo mundo topa e sai catando tostão para frente. O que significa dizer que não existe queda permanente. Sai dessa, tá? E estamos aqui para ajudar. Se precisar dos nossos
trabalhos profissionais e também espirituais. O espiritual é gratuito, o profissional naturalmente é pago, porque é um trabalho pago profissional, tá certo? Eu sou psicoterapeuta, então, sei lá, bom, se precisar, estamos aqui fazendo através de videoconferência, tá? Trabalhamos online. É uma coisa muito bacana porque nos dá a oportunidade de dizer o que nós podemos fazer por você. Nós unimos todas as partes, a espiritual, indicamos se a pessoa precisar de algum ativador ou desativador químico, a gente indica o psiquiatra, diz que você vá para o psiquiatra, que procure um psiquiatra para tomar um ansiolítico, para tomar um antidepressivo, para não entrar em crise. Se tiver em alta crise, às vezes a gente está numa crise tão grande que a gente roda na mesma verdade, é o que a gente chama de monoideias. Uma verdade que não é verdadeira, é uma verdade da história vivida, da história tóxica vivida, tá certo? Recomendo, me ajudou muito. Oh, minha filha, viu? A gente tenta fazer isso, tá? Essa pulseira é magnética. Otoniel Maia, não, essa pulseira aqui são os meus badulaques, coisas que eu gosto de pendurar em mim para minha proteção, meus patuás, tá? Para minha proteção, viu, Otoniel? Tá certo? Boa noite, Jô, boa noite a todo mundo que tá aí, muito obrigado. Então vamos começar com as linhas de trabalho de Umbanda, que as pessoas vão perguntando, eu vou me empolgando e vou conversando, principalmente porque me toca muito isso. Tá? Me toca muito. Sabe, sei que tem jeito, sei como sair, sei como reviver esse processo, me reanimar nesse processo. Sônia, né? Boa noite, querida, boa noite, muito obrigado por entrar. Muito obrigado, Otoniel, muito obrigado a todos que estão entrando. Eu sei o quão difícil é, sabe, gente? Eu admito que não é nada fácil você, sei lá, se libertar desses grilhões, tá certo? Dessas prisões, mas é extremamente possível. Olha a Idecinha falando que saiu e hoje ela tá sorrindo pra caramba, tá entendendo? Ela sabe de tudo, tá? Ela sabe o quão é possível sair. Agora é preciso coragem como ela tem, tá? É uma pessoa que tem uma coragem que é admirável, pô. Admirável, sabe? Maravilhosa, inclusive, tá certo? Coragem de gente grande, sabe? De não ter medo. Porque um dia que ela falou comigo, eu disse assim: Andressa, é melhor morar na beira da calçada do que se submeter à infelicidade. É melhor estar, sei lá, no meio da rua, passar fome e estar com o coração limpo, do que estar se submetendo a determinados grilhões de determinadas pessoas tóxicas, tá certo? Então, sei lá, é o que eu chamo de guerreira, entendeu? Pô, encarou o negócio e tal, e fez e aconteceu e saiu da situação. Tá entendendo como é? Pelo menos assim eu acho, né, Andressa? Então, cara, são essas coisas que vale a pena quando você faz. Pronto, essa é a caridade que não é material. Tá entendendo como é? É quando você atende fraternalmente e você consegue catapultar a pessoa, tirar a pessoa do estado zero, onde ela tá com a cabeça assim, a visão toldada, e só visualizando aquela solução. Não, só é bom se for com ele ou com ela. Só é bom se... Não é, cara. Tem várias possibilidades e várias coisas no mundo. Entendesse como é? Várias pessoas para você amar. E aí é um verdadeiro amor. Porque é o amor da compreensão, é o amor da colaboração, da parceria, da bondade interna de ambas as partes. Quando você for se conectar a alguém, diga à pessoa: eu posso te amar, a gente pode ser feliz, mas eu me amo primeiro, tá certo? A primeira pessoa a quem eu amo profundamente é a mim mesmo. Ame-se, meu irmão. Viu, Sidney? Ame-se, ame-se. Pare com esse negócio e vamos tratar esse troço aí, tá certo? A gente só fica na pessoa, é horrível. E é mesmo, Josi. Eu sei disso, olha como eu sei. Sabe que é 24 horas sem pensar em outra coisa e você sem conseguir trabalhar, sem conseguir produzir, fazer uma live dessa que eu estou fazendo agora, era impossível, tá? Embargava a voz, eu não conseguia falar, eu não conseguia fazer nada, cara, tá certo? Ame o próximo, também é uma outra terapia maravilhosa, viu,
Lázaro, viu? Olha, cara, é uma terapia maravilhosa também essa que você terminou de dizer, amar o próximo. Amar a si primeiro, porque você só consegue amar o próximo quando você ama a si próprio primeiro. Quando você tem alto amor, você ama a sua pessoa. Aí você transborda o amor que sai de dentro e termina contagiando. Não é contaminando, é contagiando. Sei lá, o contágio do amor, o contágio da bondade, do coração, da leveza. Aí você contagia as outras pessoas e você ama o próximo, tá certo? Terapia é paliativo, mas funciona, tá? E serve. A terapia é boa, o trabalho espiritual é bom, tudo. Às vezes a pessoa não consegue sair só, viu, Lázaro? Às vezes a gente ajuda, isso eu digo porque eu sei, eu senti na pele, não tô querendo vender terapia aqui não, tá? Eu faço questão sempre de dizer, procure outro, Sidney. Procure uma pessoa que você confie, na sua cidade, do jeito que você quiser, mas procura. Procura porque às vezes a gente não consegue sair sozinho e aí você, como está 7 meses nesse sofrimento, eu acho que o Lázaro falou é extremamente importante, tá? Ame o próximo, né? Procure fazer alguma coisa pelo próximo, porque aí você sai da monoideia, isso é fundamental. Mas se isso não bastar, procure ajuda. Não deixe de procurar ajuda para não entrar em depressão profunda, porque isso sim é terrível, tá certo? Digo para mim mesmo todos os dias, eu me amo acima de tudo. Exatamente isso. Para você amar o outro, você precisa se amar. Se você não se amar, não adianta nada. Jesus preencheu o vazio humano. As palavras de Jesus, sim, a filosofia de Jesus, de Cristo, é maravilhosa, tá certo? É maravilhosa. Eu não posso dizer, o próprio Mahatma Gandhi disse isso a uns soldados quando foram atacá-lo. Ele disse: se vocês queimassem todos os nossos livros hindus e todos os livros de todas as filosofias do mundo, deixassem apenas o Sermão da Montanha e seguissem o Sermão da Montanha de Jesus, nada teria se perdido. É só tocar para frente, tá entendendo? E fazer a coisa certa. Você também, a pior coisa para mim era a decepção, até que aprendi a lidar e hoje não espero nada de ninguém. Aí é onde tá a história, sabe, Luciana? Eu acho assim, que a gente não deve fechar o coração, tá? A gente deve sim estar aberto ao amor novo, mas o verdadeiro amor, porque o que Sidney teve, o que eu tive, o que Andressa teve, foi paixão, não foi amor. Amor é diferente, gente. Amor libera, amor colabora, amor não faz sofrer. Amor traz paz. Entendesse como é? Traz amizade, traz tudo de bom. Axé, querido. Fran de Oiá, axé, muito axé. Tá? Então, isso é que é maravilhoso, tá? O amor, ele é diferente de paixão. Paixão é um sentimento muito deletério, sabe? Coloca a gente em valas escuras, tá? Em vibrações extremamente negativas do processo, tá? E aí a gente se torna uma pessoa ruim, porque a gente fica querendo dar troco, a gente fica querendo, sei lá, e aí termina falando, fazendo e cometendo coisas que não são legais, não são bacanas. Quer dizer, você entrou na vibração do outro, e aí naturalmente que a espiritualidade mais densa, os espíritos mais pesados vibratoriamente, entrando no teu campo mental, começa a te influenciar. Uma coisa leva a outra que leva a uma. Entendeu como é? Que isso é tipo uma bola de neve, você sai, sabe, juntando as coisas e prejudicando nós mesmos. Exatamente isso, Andressa. Eu acho que é por aí. Bom, gente, vamos para as falanges de trabalho, né, ou as linhas de trabalho de Umbanda, que essa é a nossa proposta na noite de hoje. E nós levamos aí quase 40 minutos falando sobre essa questão da toxicidade, mas aí a espiritualidade é muito sábia. Ela orienta a gente para um caminho certo. Conheci a Umbanda há pouco tempo e o que a espiritualidade faz eu não encontrei em nenhum lugar. Eu acho que é mais ou menos por aí, sabe? É muito bonito o que a Umbanda de Zélio Fernandino, oriunda de Zélio Fernandino de Moraes, faz, tá? Que é a coisa sem pensar em recompensas financeiras, tá? Fazendo de coração, amando plenamente aquilo que está fazendo, sabe? A manifestação dos espíritos, o toque do atabaque, o sincopado das músicas, os pontos de Umbanda, o trabalho maravilhoso das entidades, dos falangeiros de Umbanda,
entendeu? Dos trabalhadores, aqueles que botam a mão na massa, sabe? Absorvendo energias negativas nos processos obsessivos. Umbanda é amor e caridade. Oi, Wade, que coisa boa você entrou, querida. Umbanda é amor e caridade. Umbanda é o que o Wade terminou de dizer, é um amor e caridade. Teologia me ajudou, essas e outras doutrinas não me preencheu. Muito bem, Lázaro. A teologia me ajudou. Essas outras doutrinas não me preencheu. Eu acho, sabe, Lázaro, que teologia é fundamental, tá? Seja em qualquer religião. Eu fiz teologia de Umbanda, tá? O meu trabalho foi em Umbanda, mas eu sou um profundo estudioso das religiões, tá? Em todas as religiões, dos evangélicos aos católicos, aos judeus, né, aos fundamentalistas. Eu estudo muito esmiuçadamente esse processo religioso de forma teológica. Tá? Eu sou muito racional no processo. Tá? Por exemplo, até um firmamento de vela ou uma oferenda que se faz, eu procuro saber energeticamente o que é que aquilo afeta. O que eu quero dizer é o seguinte, é que 99% dos espíritos que estão encarnados hoje na Terra e dos que estão ao redor, dos que estão ao redor do nosso orbe terrestre, das dimensões vizinhas ao orbe, faz parte da Terra, eles são terra a terra, eles são muito conectados à crosta, tá certo? E aí o que é que acontece? Eles dão muita importância ao processo energético desenvolvido pela Umbanda, que trabalha seriamente, que trabalha em prol da caridade. Quer dizer, o que é Umbanda? É a manifestação do espírito para a prática da caridade. Então todos os elementos que são utilizados em Umbanda e que não são enxergados como uma coisa boa por determinadas religiões preconceituosas no processo, tá? Se fossem estudar, porque isso é pura ignorância. Eu digo porque eu também tinha essa ignorância. Ignorar é não saber, não é ignorância no termo pejorativo da palavra. É não saber. Eu acho o seguinte, você precisa, antes de criticar qualquer coisa, tá certo? E de ser cético, e de ser materialista, ou então de ser fundamentalista religioso, de ser fundamentalista em qualquer coisa na tua vida, a primeira coisa que você deve fazer é procurar estudar para descobrir aquilo que fez você ficar com aquele ranço de determinada cultura ou determinada religião. Foi o que eu fiz. Esse foi o meu caminho. Eu era espírita altamente racional no processo e continuo racional. Só que eu era um crítico ferrenho da Umbanda, do Candomblé e das religiões de matriz afro. Cara, Umbanda é pura alegria. Aí depois eu entro e começo a fazer o Umbanda, primeiro firmezas e autoconhecimento. E aí eu vou dizer com quem foi que eu fiz. E eu achei ele maravilhoso, com Márcio Caim, tá, lá de Sorocaba. E fiz o curso de firmeza e autoconhecimento. Depois fiz o de teologia e depois o de sacerdócio. Então, cara, sabe, é maravilhoso quando você encontra um cara cheio de luz para te passar o que é verdadeiro e não travou. Luciana, tá vendo agora, Luciana? Tá melhor? Tá bom, Andressa? Aí contigo tá passando direitinho ou tá travado? Tá? Então, veja só, quando você procura o professor certo, o orientador certo, a pessoa certa, você vai receber as informações certas. Me responde uma dúvida: quando a pessoa se expressa sobre qualquer doutrina, é taxado como religioso? Ah, cara, isso aí é uma das... Deixa eu ver quem foi que falou. Lázaro. Cara, eu não me considero, tá, Lázaro? Eu não me considero uma pessoa religiosa. Eu me considero uma pessoa espiritualizada. Isso sim eu me considero. Me considero não. Eu estou uma pessoa espiritualizada. Ou até posso dizer que sou, porque eu trouxe essa noção do plano espiritual. Eu acho que todas as vezes que a gente bota o pé numa religião de forma profunda, e aí eu não critico quem o faz, porque às vezes precisa, e não tem essa compreensão ampliada, e que fundamentaliza os seus princípios, o que é que acontece nesse processo? A fanatização, tá certo? Você fica fanático pelo negócio. Então eu não gosto de me dizer sacerdote, de me dizer teólogo, de me dizer qualquer coisa em determinado foco. Para quê? Para não me confundirem com um guru, para não me confundirem com uma pessoa acima do bem e do mal,
Porque isso foi o que adoeceu, por exemplo, o padre Marcelo Rossi, o padre Fábio de Mello, que os colocaram na depressão. Tá entendendo? Por quê? Porque eles se achavam acima do bem e do mal. Entendeu? E aí quando começaram, depararam-se com os seus espelhos, e aí eles vendo que a própria religião e o dogma religioso católico os impelia, os empurrava para uma crença de que eles eram melhores, precisavam dar um exemplo falso e hipócrita da vida. Cara, o cara entra em depressão, porque ele começa a duvidar de si próprio. Ele começa a se olhar no espelho e dizer, porra, eu sou uma puta farsa. Entendeu? Então, por quê? Porque estão sentindo coisas humanas, cara. Mas se eu tô aqui como um humano, eu vou sentir coisas o quê? Extraterrestres? Oh, para com isso, gente. Nós estamos aqui na Terra. Aliás, nenhum de nós é da Terra, né? Todo mundo é de fora. Nada é da Terra. Nada é da Terra. Isso é uma junção de uma miscigenação de raças, de coisas. Nem a água é da Terra. A água veio num asteroide, se chocou com a Terra e transformou a Terra nesse paraíso. Distância certa do Sol, nem 1 milímetro a mais, nem 1 milímetro a menos. Condições especiais, temperatura especial, nem muito quente, nem muito frio. Então, quer dizer, tudo isso é como se fosse uma junção, uma amálgama para dar certo, entendeu? E nós é que fazemos, às vezes, as coisas darem errado. Mas as coisas são individuais, sai de dentro para fora. A ampliação de cabeça da nova Terra sai de dentro para fora. Então, vocês não estão olhando aqui para um religioso. Vocês estão olhando para um cara extremamente racional que se considera mais um universalista do que um humanista. Mais um universalista do que um espírita, porque eu tenho muito mais tempo de espiritismo, tenho 37 anos de espiritismo, mas o espiritismo me ajudou muito a abrir essa cabeça, tá certo? A ter essa visão de mundo. E aí com todas as revelações, as coisas, todos os apocalipses que tem havido na minha vida, porque a palavra apocalipse significa revelação, tá? Não é o que todo mundo pensa, final do mundo, né? Não, apocalipse de João, as revelações de João, tá certo? Dia do Apocalipse, não tem dia do Apocalipse. Se o Apocalipse é revelação, isso vem sendo revelado há muito tempo. Então, às vezes, vem um Apocalipse na sua vida. E esse Apocalipse faz você mudar de concepção, de clima, de estrutura, de mente. E faz você, ser catapultado. Ser colocado em lugares que você não imaginava. Boa noite a todo mundo que está entrando, dedo na carinha aí, vamos curtir. Renato entrou, boa noite Sandro, boa noite Evelyn Rodrigues, boa noite Célia Antunes, Elana. Bom, gente, eu terminei não falando das falanges de Umbanda, né? Mas a primeira coisa é o seguinte, na Umbanda nós não incorporamos orixás, isso é a primeira coisa que a gente precisa saber. E sim falanges dos orixás, quer dizer, trabalhadores que estão conectados àquela energia do orixá, tá certo? Que são as entidades que são extremamente evoluídas também, com uma vibração altíssima. Também não me acho religiosa, sou, Luciana, sou só um bandista há 50 anos, kkk. Tô devendo tanto que hoje dirijo a cabana. Cara, não é só você não, viu, mãe Luciana? Eu também sou a mesma coisa, não me acho religioso, só que assim, há 57 anos eu passo pelo processo, porque eu tô aqui há 57 anos já, vou completar 57 anos agora, dia 22. E há 37, quer dizer, desde dos 20, né? Vamos aí ver, desde os 20 que eu tô nessa lida aí da espiritualidade, primeiro em casas espíritas, passei 30 anos em casas espíritas e 7 anos eu estou como universalista. Não sou, né? Eu estou Wagner, não sou Wagner. Você, mãe Luciana, com todo respeito, você está, mãe Luciana, você não é, mãe Luciana. Nós não somos isso que apresentamos energeticamente. Tá? Então vamos lá, vamos falar das falanges, porque a gente vai falando, a gente sai do esquema, né? Também não acho tal na cabana. Eu com 65 entrei com 15, mas ainda aprendendo. Quem é que para de aprender, mãe Luciana? Me diga aí, por favor, me conta esse segredo da senhora, entendeu?
Mãe Lúcia, é Mãe Lúcia, desculpa, Lúcia. É porque eu vi, é Lúcia Maria, né? Martins. É Lúcia, Mãe Lúcia. É isso mesmo, Mãe Lúcia. Desculpa, mãe. É, veja, isso aqui é bacana, vê só, uma pessoa que tem a consciência do que é Umbanda. Umbanda é universalista, gente. Vocês não já perceberam isso não? Que a Umbanda ela é plural pra caramba. E sei lá, o que a gente não faz é fazer o mal, demanda, não cobra de ninguém os serviços religiosos, porque foi o que foi dado de graça, nós distribuímos, redistribuímos. Somos apenas intermediário do processo espiritual. E é com essa humildade que a gente deve seguir na vida. Para tudo, tá entendendo como é? Somos eternos aprendizes, somos mesmo. Fala um pouquinho de cada linha, Wagner. Muito bom, Júlio. Foi bom você ter. Você tá como é, me orientando, pegando meu trilho, né? Pra me botar no trilho. Foi trezinho. Se eu vou botar esse trezinho no trilho novamente, senão ele se perde aí, vai falar pra caramba sobre outras coisas. Então vamos trabalhar. Obrigado, Josi. Obrigado, querida. Tá? Isso é maravilhoso, é bom porque aí eu pego o trilho mesmo. Vamos lá. Então, os umbandistas eles não incorporam como no candomblé os orixás, que são as forças da natureza, tá? Essas forças energéticas de Olorum, de Deus, né? Onde distribui através de Oxalá, Jesus, e todas essas entidades passam para os seus falangeiros. Então, na realidade, não se incorpora o orixá, se incorpora o caboclo, né? O falangeiro, o espírito evoluído de vibração altíssima. Tá certo? Eles vêm trabalhar nas giras de Umbanda. E é muito bacana. Essas falanges são um agrupamento de espíritos afins que possuem a mesma vibração. Por exemplo, o meu pai João de Aruanda, ele é da falange dos pais João de Aruanda, que age de forma igual e está ligado a Ogum. Então ele é falangeiro de Ogum. Ele trabalha como falangeiro de Ogum. Até pela natureza do nosso trabalho de desobsessão complexa através da apometria. É uma coisa muito séria. As pessoas, inclusive, levam isso de forma, sei lá, na brincadeira, sabe? Na galhofa. Ou um outro dia uma pessoa chega me pede para fazer o tratamento apométrico, eu confirmo com ela, tá tudo certo para fazer o tratamento apométrico, a gente faz a convocação, aí pai João, que é muito conectado no meu mental, pai João desfio. Liga aí pra moça lá e pergunta a ela se ela vai fazer mesmo. Eu digo, mas pai João não precisa não, ela não já confirmou, disse que desfio, ligue. Tá certo, pai. Aí entrei em contato com ela. Aí ela disse, não vou, não sei o quê, porque aconteceu. Eu digo, mas moça, olha, em cima da hora, não tem nem como eu dar a oportunidade a outra pessoa. Desculpa eu lhe dizer, mas isso não é uma coisa bacana. Você comprometeu toda uma estrutura espiritual, tá entendendo que é uma coisa muito séria. Tá? O trabalho espiritual é um trabalho muito sério, e que se a gente não levar com seriedade, a gente pode ser alvo de determinados espíritos perigosos que nem toda falange do mundo vai conseguir barrar. Por quê? Porque os seus pensamentos estão na vibração dele. Não é porque eles não queiram ou porque eles se afastem de você, é porque você não alcança a vibração deles. Tá certo? Dedinho na tela, gente. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Vamos subir essa live, vamos trabalhar para subir a live, gente. Isso é muito importante para a gente distribuir todo esse papo, tá? São eles, né? Primeiro, são as principais linhas de Umbanda. Tá? As linhas dos pretos velhos, dos caboclos, dos exus, das crianças, dos boiadeiros, dos ciganos, dos orientais, dos mestres que trabalham na cura. Mas esses últimos vieram depois. As linhas principais mesmo é de preto velho, tá certo? De caboclos e de hereis. Essas três, principalmente, elas estão em todos os terreiros de Umbanda. É incrível como tem em todos os terreiros de Umbanda. Tá certo? Principalmente os de Zé Fernandinho de Moraes, tá? O restante, os de marinheiros, boiadeiros, né? Os exus também estão na maioria, tá certo? Boiadeiros, ciganos, orientais. Os orientais mesmo estão conectados muito à Umbanda oriental, a Umbanda que utiliza os espíritos. Isso não é mistificação, não, gente. É tendência. O pai, a mãe de santo atraem para si espíritos falangeiros que combinam, que se unem vibratoriamente.
E aí une-se aquela equipe de espíritos que são afins ao pai ou à mãe de santo, ao Ialorixá ou ao Babalorixá, se você quiser utilizar os termos candomblecistas, tá certo? Se não tiver essa linha, é para se pensar. Hoje o povo quer Exu e malandros. Ô Lúcia, também, cara. É assim. Lúcia, mãe Lúcia, é assim. Eu considero assim, que cada um faz da forma como se sente melhor. Tá? Pra mim não tem barreiras. Pra mim é assim. Os Exus que trabalham conosco não são meus, né? Os espíritos não são nossos. Mas os Exus que trabalham aqui é porque são tão amigos, tão companheiros. Pra mim, assim, são as luzes da minha vida. Os Exus, tá? Os Exus me defendem, me alertam, me deixam prevenido, sempre ativo, sempre alerta em todos os posicionamentos, tá? Então, para mim, não tem barreira. Exu entra na minha casa. Exu tá comigo. Exu são os cumpridores do meu karma, tá certo? E a linha dos baianos? A linha dos baianos também. E outra coisa, é uma linha muito importante. Por que dos baianos? Porque são os espíritos mais conectados com a Bahia, gente. Que tem aquela característica, mãe, pai, não sei o que e tal. E, cara, é muito bacana. A vibração é altíssima. Tem os baianos também, Wedja, que é muito bacana. Em algumas casas tem a linha de baiano, principalmente na Bahia. Tá? É uma linha regionalizada, ligada a uma egrégora ou então a uma ancestralidade. Tá certo? Os pretos velhos são ancestrais, os caboclos são ancestrais, tá certo? Então a gente tem que entender, por exemplo, tem as linhas agora, a linha dos cangaceiros. Pô, eu acho assim tão bom, até pela luta deles, a coisa mais bravia, mais desbravadora se entende. Mas assim, eu acho assim meio complicado, sabe? Determinadas linhas que surgem em determinadas casas. Mas pô, quem sou eu para falar, criticar ou deixar de criticar? Não sou ninguém, tá? Eu fico na minha, tá? Fran de Oiá, difícil, amiga. Andressa, teria colocar arroba antes da frase, arroba antes da frase, diz que adianta. Aqui, baiano que toma conta. Em Sampa, todas as casas têm baianos. Exatamente, Lúcia. Viu, mãe Lúcia? Tem, sim. Em São Paulo, tem muita casa, muito terreiro que tem baiano. Que tem a linha de baianos, tá certo? E eles trabalham muito bem. Interessante é que algumas linhas de caboclo, baianos e etc e tal, se parecem muito com a linha de Exu. Trabalham na direita, mas com uma característica muito grande de esquerda, de justiça. Tá entendendo? Algumas casas até preterem o Exu. Eu acho isso perigoso, porque sem Exu não se faz nada dentro de Umbanda. Tá? A gente começa com Exu e fecha com Exu. Gira, trabalhos. Eu mesmo, todas as vezes que eu vou fazer uma live, eu firmo uma vela para Exu. Tá? Exu e Pombagira, Exu Mirim. Mas Exu Orixá. Tá? Porque Exu é Orixá. Exu é essa esfera que leva, tá, para todos os orixás os teus pedidos, solicitações, as tuas agruras, e aí eles vão orientar de forma a distribuir de forma equânime todos os processos que você merece. Não é o que você quer, mas o que você precisa. Isso eu vivo dizendo aqui às pessoas. As pessoas querem feito mimado, tá? Ah, eu quero porque quero. É isso que te faz entrar em sofrimento. Porque você quer, às vezes, uma coisa que não deveria querer. Deveria fazer de uma outra forma, ou então ser resignado para aprender com tudo. As linhas dos caboclos, né, são entidades, espíritos de índios brasileiros e sul-americanos que trabalham na caridade como verdadeiros conselheiros, nos ensinando a amar o próximo e a natureza. São entidades que têm como missão principal o ensinamento da espiritualidade e o encorajamento da fé, pois é através da fé que tudo se consegue. Usam em seus trabalhos ervas que são passadas para banhos de limpeza e chás para a parte física, ajudam na vida material com os trabalhos de magia positiva. Porque o que é magia, gente?
A magia, ela pode... Eita, Wagner, não sabia que magia pode ser positiva. Lógico que sim, gente. A magia é tudo aquilo que a gente faz. Por exemplo, acender e apagar a luz é um ato magístico. Tá certo? Você transformou um estado natural em um estado artificial. Você fez magia. Acender a luz é magia. Tá certo? Você captou meu pensamento, Josi Gomes, com a relação a querer algo. É por aí, Josi. Pode ter certeza disso. Às vezes a gente quer, sabe, forçar uma barra que não tem jeito, velho. Não tem jeito, cara. Amo o caboclo que eu trabalho. 7 estrelas, é muito bom, a linha é muito boa, tá certo? Vamos lá. Trabalhos de magia positiva que limpam a nossa aura e proporcionam uma energia de força que irá nos auxiliar para que consigamos o objetivo que desejamos. Não existem trabalhos de magia que possam lhe dar empregos e favores. Olha aí, eu terminei de dizer isso aqui. Empregos e favores, isso não é verdade. O trabalho que eles desenvolvem é o de encorajar o nosso espírito e preparar para que nós consigamos o nosso objetivo. Quer dizer, dão força para você reafirmar o que você quer, o que está dentro de você já. Tá entendendo que é o princípio do segredo, que é você ter uma mente próspera, uma mente que pensa positivo. Então tá dentro de você tudo. Os caboclos só fazem aumentar a tua vibração naquele processo que você já tem. Da mesma forma é a obsessão. A obsessão que você tem é por conta dos teus costumes, vícios, atitudes que te colocam num processo obsessivo. Porque os espíritos mesmo, o que é que eles fazem? Eles influenciam? Sim. Mas eles influenciam baseado no que você é já. Tá certo? Enquanto a entidade não der o ponto a ser confirmado, não pode fumar e beber. Enquanto a entidade não der o ponto a ser confirmado, não pode fumar e beber. Eu não estou entendendo bem, Bia, né? Bia, eu não estou entendendo bem o que é que você quer o que é que você está querendo perguntar. Seja mais claro um pouquinho para eu entender. Eu sei o seguinte, é que assim, fumar e beber, tá? Você tem que estar de preceito para você ser médium, tá? Então, para você entrar no terreiro, num terreiro sério, mãe Lúcia sabe disso. Você entrar num terreiro sério, você tem que criar o preceito, tá certo? Desisto, kkk. Por quê? Desisto de quê, filha? Diz aí. Viu? Então, veja, o preceito... Andressa, não é pra tu deixar de tomar tua cerveja não, mulher. É só no dia, tá? São 24 horas antes do trabalho, você entrar em preceito pra limpar a tua energia. Então, às vezes tem que ficar de preceito na parte sexual, no alimento da carne, não comer carne, evitar a carne, porque alimentos pesados levam a energias pesadas, vibracionalmente falando, tá? Ou vibratoriamente falando. Tá? Então, a Lúcia sabe disso. A gente tem que reservar também, não fazer sexo. Não porque que o sexo seja uma coisa proibida, gente. O sexo é luminoso, é maravilhoso. Mas assim, na hora que você mistura as energias com um parceiro ou parceira, mesmo amando muito, mesmo tendo uma vida renovada, mas você termina absorvendo determinadas energias dele, porque não tem nada que absorva mais energia do que a troca de fluidos, tá certo? Então, o que é que acontece ali naquele momento? Se a pessoa estiver mal, ela passa para você energias, sabe, mais pesadas no processo sexual, tá? Exatamente, no terreiro que eu frequento, o preceito é fundamental e muito exigido. Isso aí é fundamento de Umbanda, tá certo? É fundamento. Então, assim, bebida não vale, cigarro não vale antes de entrar. Agora, lá dentro, em se manifestando, aí o caboclo, sei lá, o Exu, para poder fazer uma dispersão, porque espírito não bebe, nem espírito fuma, tá? Na realidade, o que é que ele utiliza? Ele utiliza o fumo e utiliza a bebida para fazer uma dispersão, uma sepsia energética no ambiente, porque, como eu falei, 99% dos espíritos que estão instalados aqui na Terra, na crosta terrestre,
ainda em perturbação, em processo de obsessão, em processo de total desorientação espiritual, eles ainda são muito conectados a esse terra a terra, por isso se utiliza o álcool e o fumo. Mas um dia a nossa Umbanda maravilhosa, a Umbanda de Fernando de Moraes, deixará de ter esses processos de bebida e de fumo, mas ainda está distante, tá certo? Aqui no nosso T-Web, como nós utilizamos muito a apometria para as desobsessões e as giras apenas para as manifestações, tá certo? As giras são experimentais sempre e sempre serão, porque são matéria de estudo, para a gente ver como a entidade se comporta, tá? Aí a gente tem o que? Os bate-folhas, que são fundamentos também de Umbanda, né? O trabalho de conversa, diálogo com os pretos velhos, que não são aconselhamentos. Os daqui mesmo pedem direto a mim, ô filho, ó, foi caboclo tal, quando for esclarecer a pessoa, diga que é uma sugestão que a gente está dando, a gente não está aconselhando ninguém, nem se arvorando, porque nós somos da terra também, e espíritos ainda em processo de intermissividade, né, vão voltar a reencarnar, alguns sim, tá? Alguns não estão ainda livres do processo da roda de samsara, de vir sempre para poder resgatar determinadas coisas, determinados débitos. Estão nos fins dos débitos, né? Mas aí estão sim. Aqui é 7 dias sem ter relação e sem beber. Pois é, o nosso, sabe, Andressa, exige aí o quê? Pelo menos 24 horas que você esteja livre desse processo. Agora, é melhor que seja mais tempo. Isso é verdade, porque você vai com a energia muito mais limpa para o terreiro, para a gira mediúnica, tá? Você vai com tua aura emanando luz. Isso é que é bacana, tá certo? Pois é, esse é que é o grande lance, tá certo? A gente tem que ter muito cuidado com as energias, tá, gente? Vamos lá, os espíritos e caboclo Petro Velhos, vamos lá. Ajudam a vida material com o trabalho de magia positiva, que limpam a nossa aura, proporcionam uma energia de força. Como é que limpa a aura? Você não tem que estar limpo também? Proporcionando a força que irá nos auxiliar para que consigamos o objetivo desejado. Não existem trabalhos de magia que possam lhe dar empregos e favores. Isso não é verdade. Eu também concordo com isso, tá certo? Isso não é verdade. O trabalho que eles desenvolvem é o de encorajar o nosso espírito e prepará-lo para que consigamos o nosso objetivo. A magia praticada pelos espíritos de caboclos, pretos velhos, é sempre positiva. Não existe uma umbanda de trabalho de magia negativa. Eu já falei isso aqui para vocês, tá certo? Eu sei que infelizmente existem vários terreiros que praticam essa magia inferior, mas esses são os magos negros que, para disfarçar o seu verdadeiro propósito, se escondem em terreiros ditos de Umbanda para que possam atrair as pessoas e desenvolver as suas práticas negativas, com promessas falsas que sabemos nunca são atendidas. Mas graças a Oxalá, nosso Jesus, tá? Esses terreiros estão acabando, pois o povo está tendo um maior conhecimento e buscando a verdade, e através desse caminho de busca da verdade, que esse templo de Umbanda pretende ensinar a todos o verdadeiro caminho da fé. Os caboclos de Umbanda são entidades simples e, através de sua simplicidade, passam credibilidade e confiança a todos que procuram seus pontos riscados, grafia sagrada. Aliás, cara, não tem nada mais bonito do que um ponto riscado. Eu incorporado, viu, mãe Lúcia, de Zé, né? Zé fez um ponto riscado no terreiro aqui, na nossa parte externa. Cara, a coisa mais linda do mundo. Ele aproveitou, fez um capricho. Quando eu voltei e que fui olhar, eu chorei. Eu juro a você que eu chorei. É muito bonito isso, gente. É dessa energia que carece o intelectualismo espírita. É dessa energia de amor, sabe? Embora eles, sabe, cultivem muito amor, tá? Por favor, entenda isso. Eu não estou criticando os espíritas. Eu não vou cuspir no prato que comi e ainda como, porque eu me sinto espírita também, tá certo? Eu estou espírita também. Eu estou um umbandista. Eu estou um universalista na realidade. Eu gosto de Buda, de Maomé, eu gosto de tudo, cara.
Eu gosto de Confúcio e tal, as coisas positivas que trouxeram, as coisas maravilhosas. Eu acho que se a gente não se entregar ao amor profundo, a ampliação da nossa consciência, o desenvolvimento do nosso ser, depende única e exclusivamente da nossa abertura de consciência, da nossa ampliação consciencial, do nosso amor pleno ao próximo, tá certo? Baiano, onde o frequenta não pode, pois diz que o médium não está preparado. Se a entidade não tem um ponto riscado, pode fumar ou beber no terreiro. Cara, veja, tá vendo? A gente entra nos dogmas, tá? Nos dogmas umbandistas e tal. Por isso que eu não gosto de me dizer um sacerdote, porque eu fujo da estrutura completamente. Tá? Tem determinadas coisas como o banho de cabeça, das ervas e etc e tal. Eu respeito quem é orientado nessa parte. Mas eu tomo banho de cabeça de tudo, gente. Eu não tenho esse negócio. Eu sei repor minhas energias, eu sei trabalhar sem nenhuma arrogância. Mas eu acho assim, sem cabimento determinadas coisas que são ensinadas. Então, para mim, veja, essa coisa da bebida mesmo aqui não existe. Tá? Então aí você vai dizer assim, então não tem trabalho. Tem sim, com água. Você quer água astringente melhor do que água? Não tem nada melhor do que água não, moço. Entendeu? Então no lugar da bebida entra a água, tá certo? Boa noite. A partir de que a entidade risca o ponto, o médio está firme para beber e fumar. Veja, essa é uma concepção de Umbanda, tá? É uma concepção de Umbanda. Se riscou o ponto, ele se prepara para entrar no trabalho. E ele está resguardado. Ele pode sim, tá? Então, é assim, não é não poder antes. Pode, mas não está firmado. Não está firmado e está sujeito a exagerar. A gente vê muito por aí pessoas alcoólatras utilizando do álcool de Umbanda para poder justificar e dizer que está incorporado. Aí toma uma garrafa de cachaça. Cara, o que a entidade nos terreiros sérios fazem é tomar apenas um pouquinho, botar na boca, às vezes engole, às vezes cospe aquilo. Tá? Dão uma baforada de charuto ao redor, mas não tragam. Ou através do fumo do cachimbo. Então, quer dizer, são coisas que se faz. Aqui seu Marabô também disse que o principal é água, porque a água é vida. É exatamente isso. Então eu não utilizo o álcool aqui. O trabalho é menor, o trabalho é menos pesado, é nada, meu filho. Aí é que é para arrebentar. Agora, a gente tem essa permissão, porque como eu não bebo, então a estrutura daqui foi montada baseada nisso. Eu vou contar uma história aqui para vocês de caboclos e tal, e de linhas de trabalho que aconteceu comigo. Eu fiz um convite a algumas pessoas que trabalham. O desenvolvimento mediúnico é tão lindo que se reencontrar é algo sublime. Fumar e beber é irrelevante, com certeza. Eu acho que é por aí, tá certo? Uma coisa muito interessante que aconteceu comigo, viu, Fran, de Oiá? O que aconteceu? Veja só, a gente estava fazendo uma gira experimental e eu fiz um convite a um Ogan, tá certo? Para vir fazer toda a ritmação da nossa gira experimental. Quando ele chegou, ele trouxe outras pessoas com ele. Uma das pessoas era a esposa dele e a esposa dele incorporava Zé da Mata. Zé da Mata gostava sempre de tomar uma pingazinha. E aí a menina que convidou o Ogan, que fazia parte da nossa tenda, nos trabalhos mediúnicos e tal, de apometria, mas também fazia parte do candomblé, que conhecia esse Ogan, quando ela trouxe eles, aí ela disse... porque antes eu servia o marafo, né, a cachaça, para os Exus. Hoje em dia nem isso eu faço, tá? Mas na época eu fazia. Aí ela chegou para mim e disse assim, olha, tem aquela cachaçinha que você serve para os Exus, porque seu Zé da Mata, ele toma uma cachaçinha, ele não vai tomar essa jurema sem álcool, tá? Aí eu disse, tá, tudo bem. Aí fui lá dentro, peguei a latinha e fui e botei um pouquinho do marafo no copo do Zé da Mata. Quando foi se aproximando dele, ele fez, não, porque aqui não pode. Veja, a médium não tinha conhecimento, mas é lógico que as entidades se acercaram daquela entidade, tá certo? E disseram a ele, aqui você não bebe, tá? Aqui não é para beber.
aqui você vai tomar água, ou então Jurema. Ele disse, me sirva a Jurema. E aí fez o trabalho dele de dispersão. Tá entendendo? Então, quer dizer, era do bem e tal, tudo certo, da luz, mas como a casa tinha a estrutura montada para que os médios não colocassem álcool na boca, também não deixou que aquela pessoa mediunizada, o próprio espírito reconhecendo e respeitando a nossa tenda e a nossa gira experimental, simplesmente não bebeu. Então, quer dizer, gente, é uma questão de lógica isso, é energia. É a gente saber orientar a energia certa. O maior distingente que tem é a água. Os símbolos da Umbanda têm semelhança com as runas. Cara, tudo tem a ver com tudo. Tá certo? Eu não desprezo absolutamente nada. Ah, eu trabalho com o baiano Zé da Mata. Nunca tinha visto. Tá? Pois é, Lúcia. É uma coisa interessante, a fumaça do cigarro dispersa energias de baixa vibração igualmente? Sim, dona fumadora de cigarro. A Ued faz isso com uma entidade que ela tem um cigarrinho em casa para fazer a dispersão, né, Ued? E é muito interessante, lógico que sim, tá? Utiliza sim, o cigarro, principalmente a linha de malandro trabalha muito com isso, tá? E também as pombagiras, com o cigarro. Mas caboclos também trabalham. O fumo é o elemento fumo. Não é para estar fumando, é o elemento fumo que dispersa. Eu mesmo todas as vezes, antes de fazer qualquer coisa aqui, eu dou umas baforadas de cachimbo ao redor. E eu não fumo. Tá certo? Eu tenho aqui, ó, cigarrilhas para as comadres. Toda segunda-feira eu vou lá, boto lá, porque elas pegam aquela fumaça e dispersam no ambiente. Trabalho amoroso você faz. Não, esse de amarração é isso que você quer dizer? Não, a gente não trabalha com isso, viu, Gabriel? Não trabalha, não trabalhamos com trabalhos amorosos, essa coisa de. Gente, isso é uma coisa muito óbvia, principalmente nas linhas de trabalho de Umbanda. É muito importante a gente entender uma coisa, seja através do Herê, seja através do Caboclo, seja através do Exu, seja através do Preto Velho, que são as linhas de trabalho mais comuns, seja através do marinheiro, tal, boiadeiro e tal. Todas as vezes que a gente faz um trabalho de adocicamento, ou então adoçante das relações, nós estamos ferindo o livre-arbítrio, tá certo? Estamos ferindo o livre-arbítrio. Então tem que ter muito cuidado com isso, tá? Ferir o livre-arbítrio não é bacana, tá certo? Pombagira, que a pombagira faz amarração, tá certo, você tá dizendo. É seu mapa mental. Aqui na nossa tenda não faz amarração. Não faz mesmo. Não faz mesmo. As comadres aqui são comportadas. Provavelmente você tenha um quiumba disfarçado de pombagira. Não tem amarração de pombagira. Tá? Pombagira não é prostituta, nem se digna a isso. Tá? Toda pombagira séria, ela trabalha como guardiã do amor. Mas não é nesse sentido de fazer amarração. Tá? Esse sentido de fazer amarração é uma coisa que nós colocamos no meio aí como uma coisa extraordinária. Tá certo? Não é para isso que elas existem. Exatamente. É isso que eu terminei de falar aqui. Tá certo? Quiumba é você. Desculpa, querido. Eu só tô falando. Me perdoe. Tá? Eu só falo pra luz. Tá? Eu não tô tentando te atingir nem te desrespeitar, não. Se o teu mapa mental é esse, continua fazendo. Se você acha que é certo, não tem problema nenhum. Só estou dizendo que quando a gente utiliza determinadas energias, a gente está sujeito à lei do karma, à lei de causa e efeito. Tá? Uma vez uma moça, até para poder deixar essa história bem clara, uma moça chegou para o nosso pai João de Aruanda e perguntou a ele se ele podia arrumar uma pessoa para ela, porque ela queria a pessoa e tal, e passou o nome para Pai João leu o nome, olhou para ela e disse, fia, o pai até podia fazer um adocicamento, né? Mandar você tomar uns banhos disso, uns banhos daquilo e tal, botar um negócio, botar outro, e aí você começaria a atrair essa pessoa. Mas sabe o que é que vai acontecer? Você pode atrair, sabe? Ou uma pessoa boa que você vai transformar ela numa pessoa ruim e vai ser infeliz, tá? Ou uma pessoa ruim para o seu campo mental, porque a sua forma de pensar não é uma forma adequada. Então impor aos outros trabalhos
ou energias para compor um casal de forma forçosa, tudo que é forçado não funciona, tá certo? Não vai funcionar mesmo, e isso aí vai afastar ao invés de unir, tá certo? Você me perdoa, eu não tô lhe chamando de quiumba, eu só tô dizendo que quem faz esse tipo de trabalho é quiumba, não é pombagira. Pombagira não é prostituta, pombagira não trabalha por mal, pombagira só trabalha por amor, tá certo? Mas não é esse amor de fazer amarração, tá? Trabalho de amor é vibrar positivamente, tá? Eu não trabalho com pombagira, mas pede para Marabô fazer um trabalho de amarração e ele bota para fora. Pois é isso que eu falo, tá entendendo, Lúcia? Mãe Lúcia? É isso aí que eu falo sempre. Eu digo, ó, se chegar aqui pedindo bom, isso foi porque foi com o pai João, né? O pai João é todo docinho, chegou de Sofia. Veja, eu estou lendo sua mente, porque o Espírito está ali lendo a mente da pessoa. Se eu estou lendo sua mente. Então você não quer uma pessoa, você quer alguém para dominar, alguém para destruir, entendeu? Porque o seu comportamento não é bacana. Então você vai atrair para o seu lado, vai até atrair, até a pessoa que você quer. Mas você vai atrair uma pessoa boa e vai transformar ela numa pessoa ruim. Porque ela vai estar magiada, ela não vai estar natural ali naquele processo, ela não vai estar por livre e espontânea vontade. Ela vai estar porque você montou uma magia, você chamou uns quiumbas, você chamou algum espírito, fez um trabalho energético e enviou para casa da pessoa. E a pessoa, lógico, ela vai sentir tudo aquilo porque ela está vibracionalmente atingida por você e ela vai entrar no seu processo. Mas isso é um trabalho sério? Não, desculpa dizer, não é, tá? A Quimbanda faz tudo, kkk. Eles falam que é quiumba. Jurema eu já achei pesado, imagina Quimbanda. Silvia, também é um outro processo. É por isso que eu digo, conhecimento liberta. Comecem a fala sobre entidade cruzada. O que é que você quer dizer com isso, Edia? Eu não sei bem desse termo, tá? Você diz o quê? Que é, por exemplo, tá com uma entidade e tal, e naquele momento em que vai fazer alguma coisa errada, ela coloca a entidade que vai cuidar daquilo ali. E às vezes, o trabalho que é feito de amarração e tal, o teu próprio guardião, ele deixa que você faça para você quebrar a cara e aprender, tá? Você faz, dá certo momentaneamente, mas aí depois na tua vivência, eu vou contar um outro caso aqui que aconteceu dentro também do teu web, tenda de estudos umbandistas Eurípides Bassanufo, tá? O que é que aconteceu? Chegou uma moça e fez uma solicitação para uma entidade, não dentro do nosso centro, fora, em uma outra casa, e aí fez uma solicitação para que determinada pessoa ficasse com ela. Pronto, essa pessoa foi conectada no campo mental dela. Quando nós fomos fazer a apometria no teu web e no SEC, Centro de Expansão Consciencial, que os dois trabalham juntos no processo apométrico, aí nós detectamos que a moça tinha feito um trabalho de amarração em um outro centro de Umbanda, em um outro terreiro. E ela estava louca, enlouquecida, porque queria se livrar daquela criatura. Ela tinha feito o trabalho para atrair, e aí as entidades não estavam saindo de perto dela, nem o cara queria sair de casa. E o cara estava sendo um verdadeiro cafajeste para ela, batendo nela, fazendo tudo de ruim com ela. E o cara originalmente não era assim, tá entendendo? E a gente teve que fazer todo um trabalho reverso para poder reconstruir a estrutura. Mas não posso negar que gosto também do voodoo, parece bem a quimbanda. Parece, Silvio. Parece sim. Gabriel, quem não se garante fala que eles não faz. Não se garante não, filhão. É porque eu trabalho aqui com a justiça e a luz. Eu não trabalho obrigando ninguém a fazer nada, nem impondo ninguém a nada, tá certo? Pode crer, tá certo, viu? Mas tá tudo certo, tranquilo. Eu acho assim que vai da consciência de cada um e cada um trabalha da forma como gosta e como quer. E eu não tô aqui criticando ninguém não, tá? Eu não tô criticando ninguém, só tô dizendo que isso não é um banda, tá certo? Vou sair daqui, tchau, Crits.
Tá bom, vai na paz, vai na luz, criatura. Tá? Tá tudo certo. Verdade. Eu entendo o seu posicionamento, pai. Faz com quem quiser, faz o que quer, quem quer. Exatamente, e cada um assuma a sua consequência, seja autorresponsável. Tá entendendo? Então veja só, essa pessoa que saiu mesmo agora, né? O Gabriel, né? Veja, ele chama de crente só porque a gente está se posicionando de forma correta. Tá entendendo? A gente enfrenta, não tem esse negócio de estar se escondendo de nada, não. Tá? Não é quem não se garante, não. Eu me garanto dentro das leis universais. Eu trabalho para o bem e para a luz. Tá entendendo? Eu não trabalho para o mal, nem faço amarração, nem faço demanda, nem trabalho com isso aqui dentro. E não admito que ninguém faça. Tá? Aqui dentro não. Pode fazer fora. Pronto, agora mesmo houve uma debandada de médios aqui. Por quê? Porque queriam trabalhar do jeito errado. O que foi que eu fiz? Eu fiquei na minha, não disse nada, não dei respostas, as pessoas foram procurar facilidade em um outro terreiro. Vai em paz. Porque por energia ruim ou por energia que faz amarração, eu tô longe, eu tô fora, velho. Eu tô fora, eu não quero esse compromisso kármico, não. Depois sou eu que pago. Eu vou ser cúmplice de uma coisa que eu não tô querendo. Não, de jeito nenhum. Tá? Todo mundo faz, a Umbanda é quem aguenta. Pois é, esse é o problema. Tá? A vida é feita de ação e reação, exatamente. O que plantar vai colher. Isso não tem, é indubitável. Tá certo? Muito bem, Lúcia. Mãe Lúcia. Luz, verdade. Certíssimo. Eu não quero nem saber. Cara, eu aqui, sabe, eu não tenho problema nenhum. Fulano de tal chega pra mim, eu não faço chantagem pro médico ficar aqui. Ah, o médico é bom, Wagner, tem que atender os caprichos dele. Não, não atendo capricho de médico. Médico pra mim aqui é exatamente o que se chama, médium. Médium é intermediário, então ele não é melhor do que ninguém. Não é porque ele tem habilidades paranormais e mediúnicas fantásticas que ele vai ser melhor do que ninguém, não, tá? Então, se tá querendo fazer o mal e a amarração, procura outro terreiro, procura outra tenda. Aqui não faz, aqui não faz, aqui não faz. Não é porque eu não me garanto, não, é porque eu obedeço às leis universais, tá? Eu me garanto dentro das leis universais. Fora delas eu não me garanto. Aí você tem toda a razão. Eu não trabalho com isso. Não trabalho. Tá? E não tem quem me obrigue a trabalhar. Porque as entidades que me dão suporte aqui, elas são lucigênitas. Tá? Elas trabalham com as leis universais. E é essa vibração que eu quero para a nossa casa. Eu não quero vibração negativa. Eu não quero coisas do mal. Eu não quero amarração. Eu não quero coisas que prejudiquem ao outro ou sei lá, a fulano ou a Beltrano. Aqui nós trabalhamos de forma muito correta, tá entendendo? Então, quer dizer, buscar facilidades nessa vida é arrumar dificuldades em outras, tá? Esse é o grande problema do ser humano. O ser humano quer tudo muito fácil, tá? Ele quer o caminho da rosa, mas não entende que rosa tem espinhos, tá certo? Luciano Martins, axé, gratidão, boa noite. Estou mandou uma rosa, coisa boa. Muito obrigado, dona Fran de Oiá. É dona ou seu? Boa noite, muita axé, verdade. Até onde sei, na Umbanda não faz esse tipo de trabalho. Pois é, a Umbanda de Zélio Fernandinho, eu vou repetir 10 mil vezes aqui. Foi fundada em 1908 pelo caboclo da Serra de Encruzilhada, Zélio Fernandinho de Moraes, que era um médium. Tá? Então na tenda, eu sigo a tenda Nossa Senhora da Piedade, tá? Eu trabalho com isso, eu trabalho dentro dessa energia, tá? Então se eu trabalho dentro dessa energia, eu não posso titubear e fazer um trabalho para prejudicar as pessoas, tá certo? Não é não se garantir, isso é vaidade, isso é ego, tá? Às vezes a pessoa tem um ego tão inflado, tão do tamanho do mundo, que acha que pode fazer tudo e não pode, tá certo? Não pode, não é assim, tá? Boa noite, moro em Natal, Rio Grande do Norte, me chamo Cristina. Muita fé, prosperidade. Cristina, opa, Cristina, tudo bom, filha? Seja bem-vinda à nossa live, aí curte bem muito a nossa live, coisa boa. Interferir no livre-arbítrio é muito sério, exatamente, viu? É muito sério e tem um retorno. Mas mais a uns. Bom,
Margarida, eu não sei o que, é que você está querendo. Bom, gente, então hoje era para falar sobre as linhas de trabalho, a gente falou pouco, mas eu vou continuar com esse assunto das linhas de trabalho, tá? Na nossa próxima live e unir com as linhas de Umbanda, que são os orixás. Então, cada casa tem os orixás que são apropriados com o direcionamento em determinadas energias que surgem dali. É certo, é errado, não tem certo e errado nisso, tá? As entidades, os orixás que nós cultuamos aqui, trabalhamos como energia, são uns. Mas pode ser que em uma outra casa tenha uma outra linhagem, tá certo? Tem uma outra linhagem de orixás. E isso está errado? Não, não tem nada de errado. Normalmente se trabalha com Ogum, com Iemanjá, com Mamãe Oxum, com Mamãe Inhansã, Nanaboroquê, Xangu, Obaluaê, Omolu, Ibeji, que são as crianças, São Cosme, São Damião, Oxóssi, o Rei da Mata, que é São Sebastião, e pronto, é com que nós trabalhamos aqui. Tá? Trabalhamos com linhas de trabalho como os caboclos, trabalhamos com orientais também, porque vez por outra aparece um espírito chamado Raj e tal, ele traz consigo uma falange de espíritos orientais, porque nós fazemos muito meditação aqui e trabalhamos com a meditação transcendental. Então, dia de terça-feira, o nosso bate-folha é o que mais tem é oriental. Tá certo? O que mais tem é espírito hindu, espírito do Oriente mesmo, espírito chinês, japonês, taoísta, budista. Cara, aqui vira uma farra, uma festa de miscigenação, e isso é lindo. Eu acho assim, a coisa mais linda do mundo quando se unem todos esses espíritos fantásticos e maravilhosos do Oriente. Então nós não trabalhamos na linha dos orientais, mas os orientais frequentam por conta da estrutura energética. Tá certo? Da estrutura energética. Saravá Ogum. Ogunhê. Coisa boa. Tá? É meu cabeça. Ogum, tá? E a minha Juntó e Iemanjá, tá? Que lindo, Josigama. Pois é muito bonito. Dia de terça-feira, a luz se faz, cara. É a coisa mais linda. Quer dizer, a luz aqui tá sempre presente, mas dia de terça-feira é muito bonito, porque se unem todos esses orientais. Meu papai. Coisa linda. Oh, meu Deus do céu. Eu adoro vocês, sabe? Cara, até uma pessoa que entra e tal, e que vai contra e tal, eu gosto também. Eu gosto porque a gente não pode ser unanimidade. Toda unanimidade é burra. Tá? Salve os preto velhos, né? Salve o preto velho. Vamos lá. Então toda unanimidade é burra, gente. Tá? Toda coisa que a gente afirma de uma forma peremptória, né, rígida. Não, cara, eu não estou criticando ninguém que faz, não. Agora, poxa, entenda. Contra as leis universais, se você vai contra elas, você tem que aguentar as consequências dessas leis universais. Tá? Isso é que é o grande lance, tá certo? Os espíritos, eles respondem às leis universais, estejam eles encarnados ou não. E quando a gente tem uma falando de espíritos que é muito rígida como a nossa aqui, porque aqui é uma rigidez só, tá? Eu levo carão direto pelas coisas que eu passei e que deixei que acontecesse na minha vida, tá certo? Eu levei muito rela, tá certo? Existe pirata na Umbanda, pronto, é outra linha que surgiu aí como um modismo, tá certo? Mas que algumas casas terminam trabalhando bem, sabe, Andressa? Isso aí, assim, se não for por modismo, for uma coisa séria, ligada à parte dos marinheiros, mas já tem os marinheiros, pra que pirata? Tá entendendo como é? Que é uma coisa assim meio contraditória, mas eu também não vou aqui criticar. Eu sou... Quem é Wagner Andrade pra estar criticando nada aqui? Eu não tô criticando, eu só tô dizendo que é uma coisa meio desproposital. Não tem sentido, tá? Agora, tá tudo bem, tá tudo bem. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, querido. Andressa, inventaram isso agora, Lúcia? Pois é isso mesmo, kkk, mas se não tiver, vem nos marinheiros. Eu acho que é por aí, é os marinheiros, tá certo? Se já tem os marinheiros, pra que pirata? Qual é o sentido disso? Qual é a lógica disso? Tá entendendo? Nunca vi assistir um vídeo de marinheiro.
Marinheiro é muito bacana. Agora, é muito forte a gira de marinheiro, tá? A gira de marinheiro é muito forte, porque eles são espíritos, sabe? Realmente descarrego da direita. Se confunde muito com o Exu, porque eles têm um trabalho assim maravilhoso. Mãe Lúcia sabe disso. O trabalho é maravilhoso, tá? Maravilhoso. E todos que estão aqui na live têm esse conhecimento, têm essa noção. Então, cara, para que eu quero me meter na vida do outro? Eu vou obrigar o outro a fazer o que não quer, eu vou estar trabalhando com o mal. Cara, eu sei que dá errado, eu sei que eu vou me prejudicar com isso. Por que eu vou trabalhar no mal? Eu sei que vou prejudicar outras pessoas e me prejudicar. Não quero isso. Eu tenho um marinheiro, veio somente duas vezes. Mas, cara... te prepara. Estou na Umbanda há 5 anos e te digo que é lindo demais. Até a questão dos Exus. Até não, principalmente se eu. Cara, Cleo, né, Cleo? Principalmente os Exus, eles são maravilhosos, cara. Só dizem na bucha, na tinta. Sabe, atacada. Pra você aprender, velho. Aqui, quando um quer fazer besteira, os cabas vêm de lá com os pés e as mãos, feito tirador de coco, e dão pancada de todo tamanho. Pancada energética também para você se ligar e não fazer o mal e não trabalhar com entidades. Rapaz, Marabô, que toma conta aqui do nosso espaço, nosso estudante da Exusada como um todo, ele é o comandante da Exusada aqui. Pô, Marabô, bicho, bota pra quebrar. Quando ele vem, bicho, ele diz, é de uma franqueza cortante. Entendeu? Aí ele não tem pena para dizer verdade, não. Bota pra quebrar. Não tem esse negócio. Verdade, tem marinheiro que era Exu e passaram a trabalhar nos marinheiros. Exato, existe muita transmutação no mundo espiritual, né? Eu falo que parece com malandro, mas é isso que eu falo, tá entendendo? É uma mistura de tudo, gente. Gente, o mundo espiritual é muito mais complexo do que a gente possa imaginar, e tudo tá em tudo. Isso é uma bobagem. Se está trabalhando para a luz, trabalhando para o bem, qual é o problema? Gira de boiadeiro também eu gosto muito, é muito bom mesmo, é muito bom. Eu amo o sagrado, que coisa boa, cara, que coisa boa. Muito que eu amo muito. Exu Caveira e Capa Preta. Eu gosto muito dessas duas entidades. Tem alguns médios da casa que incorporaram já essas entidades. E quando eu recebi Caveira, a primeira vez eu achava que ele era um quiumba. Mas, cara, foi muito engraçado. E ele, de forma muito paciente, ele disse: meu amigo, você tá me olhando desse jeito, mas eu já trabalho para a luz, né? Você sabe o que representa? Me deu uma lição de moral do tamanho do mundo. Você sabe o que representa a caveira? Aí eu disse: o quê? Né? Todo arrogante e tal. Ele olhou para mim e disse: a humildade é que você vai ser igual a mim, essa caveirinha. Basta tirar essa carnezinha que tá aí por cima, bonitinha. Você vai ficar com essa caveirinha na sua cara. Pare com isso, pare com esse preconceito. Não é porque você está me vendo com essa cara. Essa cara é exatamente para proteger vocês no cemitério, os ectoplasmas de vocês, e não serem roubados, assaltados por quiumbas. Então eu trabalho exatamente no bem, na calunga pequena, para poder afastar os espíritos de vocês. Entre o universo e a Terra tem muitos mistérios do qual ainda não conhecemos. Isso é uma frase que é fantástica, né? Existe mais mistério entre o céu e a terra do que possa imaginar a nossa vã filosofia. Shakespeare, tá? Então, sei lá, é muito importante a gente ter esse entendimento. E o Exu Tranca-Rua das Almas é maravilhoso, sabe? Exu Tranca-Ruas sabe, é papo reto, sabe? Tranca-Ruas, ele realmente se supera em muitas coisas, sabe? Já tá dizendo o nome, né? Ele sai pra catar, velho. Ele é batalhador. Nós temos aqui essa entidade também. Eles aparecem assim na aba do trabalho de Marabô e de Dona Maria Padilha, Dona Maria Navalha e Seu Zé. Tá? Seu Zé aqui trabalha tanto na linha de pretos velhos, como trabalha na linha de criança. Seu Zé é muito facetado. E trabalha na linha de Exus, na minha proteção. Quem quiser pode me pedir. Um dia que eu corri, eu emanei muito ectoplasma, e quando eu fiz a selfie, Seu Zé apareceu de paletó e tudo ao meu lado,
plasmou-se do meu lado e apareceu para foto, tá? E aí ele disse depois, porque na hora eu não vi, eu olhei e não enxerguei, mas quem quiser eu mando a foto no privado para que vocês vejam. Muito interessante, cara, muito interessante, é muito bom, essas coisas são muito boas. Eu sou tiriri, amo demais. Me diz como você se encontrou na Umbanda. Ah, Peterson, eu vou deixar para um outro dia, mas eu vou lhe dizer. Na realidade é assim. Foi muito racional o processo. Primeiro, o meu mentor já tinha se apresentado há muito tempo. Aí quando eu comecei a entrar na parte universalista mais, ele se apresentou do jeito que ele verdadeiramente era. Quem sabe aqui que lê, sabe que o espírito plasma em si, mais ou menos o formato em que o seu tutelado tá vibrando, tá? Então, na realidade, eu comecei a vibrar o universalismo, a procurar e a me informar, e aí ele se mostrou com a verdadeira face que ele tinha, que era o preto velho Pai João de Aruanda. E quando ele aparece, eu tomo um susto, mas um susto assim bom, tá? Porque eu sempre fui conectado com essa matriz afro, tá, gente? Então aí eu me encontrei, eu digo, pô, que negócio bacana isso, velho. Quando eu me encontrei verdadeiramente, foi nesse momento. Eu disse assim, isso é maravilhoso, porque combinou com o que eu pensava cientificamente do plano espiritual. Que o plano espiritual ele é muito, muito denso, tá certo? Principalmente aqui na Terra, nesse orbe de terceira dimensão, para ser conectado a entidades totalmente de luz, tá? Não dá. Tem que ser um terra-terra, entendeu? Um Exu, um preto velho que tem alta vibração, mas ele ainda vai reencarnar, entendeu? Ele sabe das dores e sofrimentos humanos, da falta de compreensão, de viver em Maia na ilusão, tá certo? Então assim foi lindo. O meu encontro com Umbanda foi o mais luminoso possível e dentro dos padrões que eu imaginava que era. Tá certo? E quando eu conheci Márcio Caim e outros umbandistas e comecei a ler Norberto Peixoto, lá do Rio Grande do Sul. Norberto tem um trabalho belíssimo, sabe? Tanto de psicografia quanto também de psicografia como escritor mediúnico, né? Ele tem alguns livros, inclusive até de... como é que é o nome, meu Deus? Pronto, agora vai fugir o nome do espírito, que Ercílio Maes também incorporava ele. Poxa, meu Deus do céu, já vem na cabeça. Mas é muito bonito o trabalho de Umbanda, tá? Cesário, adorei as almas, ô voz, oh meu Deus do céu, adorei as almas, meu beijinho. Temos Umbanda raiz, Umbanda sagrada, tem tudo. Ó, veja só, o princípio dessas Umbandas não cobra, os nomes podem ser diversos, mas o princípio básico vindo de Zé Fernandinho de Moraes. Manifestação do Espírito para a prática da caridade, não cobra por trabalhos espirituais, não sacrifica animais, não fere o livre-arbítrio, não faz amarração nenhum mal para ninguém. Então, partindo dessa base, você pode ser o que você quiser. Colocar até ET dentro da sua tenda. Aqui mesmo tem. Nós somos assistidos no nosso hospital espiritual, que é acima aqui de Caruaru, o Caminho da Paz. Ele é colocado, a estrutura dele tecnológica para curas de alimetrais e telemetrais, elas são baseadas em tecnologia extraterrestre. Não tem tecnologia terrena no hospital aqui que está em cima, tá? Porque eles instalaram isso. O EJA se lembra disso. Numa reunião mediúnica, os estelares se apresentam e capacitam todo mundo para trabalhar com as energias dos ETs. Então eu posso dizer que não existe ET, que eles não aparecem, que eles não vão nas giras e que as casas de Umbanda que tem uma linha onde aparece ETs e tal não são verdadeiras, são sim. Trabalhe com a caridade, trabalhe com a luz para ver se não vão aparecer. E eles estão cada vez mais presentes, viu? Tá? Espantando casas e terreiros de Umbanda muito tradicionalistas, espantando casas de espíritas. O universalismo não, porque o universalismo já utiliza eles. O que mais tem é ET agora, gente. Tá? Aliás, nós somos ETs. Posso acender vela para o meu guardião? Na hora, minha filha. Faça isso. Não acenda não, firme. Porque não se acende vela, se firma a vela. Adriana, difícil, tem uma filha de terreiro, aí só tem porque ela vem pra Sampa e desenvolveu.
Patrícia com certeza deve. Na minha também. O que o universo nos deu, Deus para cura, não podemos cobrar. Com certeza. Isso é verdadeiro. Tá certo? A verdadeira Umbanda é assim, não cobra nada. Tá certo? Dentro dos trabalhos espirituais. Gostei de saber, kkk, Andresa legal, gostei de saber, Lúcia. Coisa boa, vocês estão aí trocando figurinha, né? Poderia falar sobre a Pombagira Maceió? Trabalho com ela e não encontrei quase nada sobre ela. Cara, eu não vejo quem é Fran de Oiá. Ô Fran, eu nunca ouvi falar também não, Pombagira Maceió, eu nunca ouvi falar não também, eu não posso nem te responder porque eu não... Mas às vezes aparece uma pombagira que tem uma orientação em determinada coisa, mas que ela é conectada ao Estado, que ela é conectada à energia daquele Estado, à estrutura que tem naquele Estado, então ela chama Maceió, ela chama, sei lá, Pombagira Alagoas ou qualquer coisa desse tipo. Com certeza, caridade não se cobra. Umbanda é paz e amor. Exatamente, exatamente isso. Andressa Fran, falam que essa pombagira é antiga. Cara, eu não conheço, Andressa. Tá? Tu vai até me falar sobre essa pombagira, porque eu não conheço dessa pombagira, não conheço mesmo. Gente, muito maravilhoso. 13k de curtida. Foi uma live maravilhosa. Queria agradecer a todos vocês. Vem por hereditariedade até onde sei. É mais ou menos por aí, viu, Fran? É mais ou menos isso, é ancestralidade, tá? É baseado na ancestralidade. Quando tem um nome de algum local, é baseado em ancestralidade, tá? Ah, já acabou, querida, mas tá na hora, né? Já estamos aí, o quê? 20h45, começamos às 7 horas, são 1h45 de live. Então é um bocado de tempo. Estou até preocupado se o TikTok vai guardar a minha live, porque eu quero publicar essa live na rede vizinha, tá certo? E vou ter que publicar essa live, porque essa live tá muito boa, foi muito bacana essa live. Tá? Gente, boa noite, paz, luz, muita axé, saravá, namastê, um beijo no coração e muita coisa boa para vocês nesse momento. Eu abençoo todos vocês nesse momento. Nos concentremos no nosso Senhor Jesus Cristo, Pai Oxalá. Hoje dia de Ereu, dia de alegria, com a nossa guiazinha, guia de Preto Velho também, meu Pai João de Aruana, meu Ogum. Que todas as bênçãos se derramem na cabeça de cada um de vocês. Que vocês tenham paz e luz, que durmam muito bem, muito axé a todo mundo, saravá. Tudo de bom para vocês. Uma boa noite. Até mais.